A chocante verdade a respeito das intenções é o tema, é o título do 4º capítulo do livro Limite Zero, o livro que nós estamos lendo, aprendendo sobre o Ho'oponopono, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, e eu estou muito feliz com a sua presença aqui comigo, nesse aprendizado, com a sua intenção de aprender, olhar para dentro de si e se curar. Se caso você está vendo esse vídeo agora e não viu a leitura dos outros capítulos e da introdução, me chama no direct que eu passo o link para você estar acompanhando o livro desde o começo, ok? E vamos aqui iniciar e compartilha esse vídeo com mais alguém que precisa aprender a fazer essa limpeza de memórias, e vamos trabalhando aqui essa leitura, esse aprendizado. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse livro, como eu já mencionei, como eu já falei. Esse livro ele trouxe muita clareza para mim no processo, para aprender a prática do Ho'oponopono, para entender como que ele funciona, os níveis onde a gente consegue acessar essa informação e me conectar com a espiritualidade também através do Ho'oponopono, que era um medo, né, com relação à vida espiritual, com relação a, será que por algum motivo eu vou ferir a Deus caso eu esteja praticando algo que esteja contra a minha fé, num momento em que a religiosidade era algo muito forte em mim. Enfim, vocês já conhecem essa história, e hoje eu posso dizer para todos que a partir do momento que eu me abri para o conhecimento, a partir do momento que eu me permiti expandir minha consciência, a minha visão sobre Deus, ele mudou, e Deus cresceu para mim. Deus cresceu para mim, porque por mais que eu falava, Deus não faz acepção de pessoas, na minha mente eu fazia acepções de pessoas. O único que pode julgar a Deus, mas na minha mente eu julgava várias e várias pessoas e comportamentos. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar a limpeza das minhas memórias, a partir do momento que eu comecei a utilizar as palavras-chave do Ho'oponopono no meu dia a dia, dentro das minhas orações, muita coisa começou a mudar aqui dentro primeiro. E é sobre isso também que fala a filosofia do Ho'oponopono, sobre o universo exterior ser o reflexo do nosso universo interior. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a chocante verdade a respeito das intenções. O que esse capítulo nos espera, hein? Vamos começar? A nossa vida, ele começa com um pequeno texto, né? Uma pequena frase embaixo de cada frase dessa de efeito. Então essa frase que eu vou ler agora para vocês. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona a nossa vontade consciente de agir. Benjamin Libet. Então, ele fala sobre a nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa. O que realmente importa na existência? Como está o nosso interior, como está dentro de nós, como seres humanos, né? Só que o que acontece? No entanto, nós sabemos e relativamente entendemos pouco a respeito disso, né? No entanto, o que realmente importa é aquilo que está lá dentro do nosso inconsciente. Mas, no entanto, nós sabemos e entendemos muito pouco sobre isso, todos nós seres humanos, né? Até mesmo os cientistas tentam lá buscar, não conseguem entender tudo o que está acontecendo. Estão estudando, estão procurando entender o que é esse interior, né? E como surge, como funciona a nossa vontade consciente. Então, a nossa vontade consciente, ela surge do nosso inconsciente. Por que temos comportamentos que não conseguimos entender? Por que eu quero mudar uma coisa e não consigo mudar aquela coisa? Por que eu quero tanto uma coisa e não consigo ir atrás daquela coisa? Ou porque eu não quero aquela coisa e vivo indo atrás daquela coisa? Entende? Isso é o nosso consciente, só que ele é regido pelo nosso inconsciente. Então, nós vamos ver aqui a verdade, a chocante verdade a respeito das intenções. Vamos começar a leitura. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hewlett, eu estava ansioso para obter informações. É o Joe Vitale falando. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer de participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas participariam do seminário. Ele tinha certeza que a divindade, o que é a divindade? É Deus,
né? Ele tinha certeza que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior de todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hugh Lane para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. É claro que Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com a runa, um método de cura popular do Havaí. Então, só recapitulando aqui, Joe Vitale era um terapeuta, esse amigo dele, o Mark, era também um terapeuta, e eles ficaram sabendo, né, da existência da Ho'oponopono, procuraram até que encontraram, e quando encontrou, Joe Vitale conversou com o Dr. Hugh Lane e tinha um seminário. Nesse seminário, agora, o Joe Vitale iria nesse seminário e deu de presente o acesso, o ingresso para o amigo dele, que ajudou ele a procurar o Dr. Hugh Lane. Então, os dois iriam lá. Então, só que Joe Vitale é um estudioso. E ele ficou perguntando, mas será que o Ho'oponopono tem a ver com a cultura runa, né? O método de cura popular lá no Havaí, como que tem alguma relação? E ele continuou pesquisando, né? Então, enquanto ele lia, descobri que ele não estava nem um pouco relacionados. Então, ele foi pesquisar o Ho'oponopono, né? Que o Dr. Hugh Lane ensinava, e a cultura ali, a filosofia runa, e ele descobriu que eles não estavam nem um pouco relacionados, não tinha relação uma coisa com a outra. Runa é o nome que Max Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão de espiritualismo havaiano, né? O Havaí, né, a gente vê, né, nos filmes, né, que é um lugar lindo, maravilhoso, e praias, e liberdades. Então, eles têm uma cultura de cura, tem uma espiritualidade. Isso fica claro nos filmes quando a gente assiste, que mostra o Havaí, né, essa conexão com a natureza. Então, Joe Vitale, ele foi tentar ver se esse método, né, do Max, que foi nomeado aqui pelo Max Freedom, tinha alguma coisa a ver com o Ho'oponopono, mas não tinha nada a ver. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. O Max, ele afirmou que ele aprendeu essa tradição secreta quando ele trabalhou lá como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é O Segredo da Ciência dos Milagres. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar, pelo menos não da maneira que o Dr. Hugh Lane o praticava. Então, o Dr. Hugh Lane, ele já tinha, né, sintetizado junto com a Norma, ele já tinha mudado um pouco esse processo, então não tinha nada a ver com o que este outro professor lá praticava. Não da forma como estava sendo praticado atualmente. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método... acabei de ler. À medida que eu continuava a ler e aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voltei para Los Angeles, encontrei-me com o Mark e fui para Calabaza, na Califórnia. Calabaza, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas.
Fiquem tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura. Eu queria ver o misterioso. Eu queria ver o Dr. Hughley. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Hughley, estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Vestia uma calça caque, tênis, a camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual mais tarde vinha saber que esta era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo. Do tempo que levaria para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem intensamente. Algo a respeito da sua segurança, do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Hughley gosta de começar na hora. Assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde vai? Não tenho a menor ideia, respondi. Todo mundo riu. Estou certo que ninguém tão pouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ele vai? Perguntou a audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Hughley. Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. As memórias são assim. Continuam em você, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Então, eles já estavam no seminário, eles já estavam estudando com o Dr. Hughley e ele começou abrindo aqui essa conversa. Né? Todos nós hoje temos, pelo menos o celular ou o computador, às vezes a gente exclui até mesmo do celular, você às vezes exclui alguma coisa do WhatsApp e ele continua na tua galeria. Às vezes você vai lá na galeria, exclui alguma coisa e ele fica na memória interna do celular. E às vezes isso trava tudo, né? Trava tudo, você tem que levar lá para um técnico para fazer uma limpeza, porque não consegue mexer, armazenar, né? É tanto conteúdo armazenado que você não consegue receber mais mensagens no seu WhatsApp. Já aconteceu com você assim? O WhatsApp tá cheio, você não consegue mais receber mensagem. Você fala, ai meu Deus, agora eu vou ter que ir lá e começa a apagar memória, e coisas, imagens e vídeos que tá no celular para você conseguir receber novas mensagens. E é sobre isso que ele começa explicando com relação às memórias aqui, o que é. Então, quero te dar uma dica. Se você tem o teu livro, né, e você está acompanhando comigo, fica com um lápis ou uma caneta na mão e aquilo que você achar interessante, você grifa, faz um risquinho embaixo ou grife em cima. E eu achei muito interessante aqui, eu já li, né? Tem várias partes do livro que estão marcadas, mas essa não tá, né? Que as memórias são assim, né? Como esses arquivos do nosso celular, do nosso computador. Elas continuam em nós de maneira invisível. E o que a gente precisa fazer é apagá-las completamente. Então não quer dizer que porque eu não lembro de uma memória de infância, algo que esteja me travando hoje, que ela não esteja lá, armazenada na minha lixeira. Assim como nós temos a lixeira no computador, né, que a gente apaga um arquivo de uma pasta qualquer e ele vai direto para a lixeira, nós também, com as nossas memórias são assim. A gente deleta do nosso consciente e ela vai lá para o nosso inconsciente, numa lixeira, e fica por lá. Né? Achei isso fascinante, diz ele. Mas não tinha a menor ideia do que significava ou rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Por quê, né? Ele ia querer isso. Vocês têm duas maneiras de viver, explicou o Dr. Hughley. A partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo esta mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino é receber a inspiração e limpar todas as memórias.
a única coisa que vocês precisam fazer é a limpeza. Então, existem duas maneiras de nós levarmos e conduzirmos a nossa vida. Ou nós vamos trabalhando a nossa vida através das memórias, reprogramando, só repetindo programas, repetindo algo que foi programado, a nossa memória, ou nós limpamos e permitimos viver a nossa vida a partir da inspiração divina. Então aí eu já começo a olhar para a minha vida e ver se a minha vida é uma repetição de memórias que eu já tive em algum momento da minha existência, se está repetindo e eu não estou gostando do resultado, então eu preciso passar a viver através da inspiração divina, que vem através de receber novos downloads, né? Novas informações. Assim como no WhatsApp está tão cheio de memória, de informação, de arquivos, que chega uma hora que você não recebe mais informação, fazer aquela limpeza, assim também nós precisamos começar a fazer essa limpeza para poder receber essa informação, não das nossas memórias que ficaram ali gravadas, mas a inspiração divina. E é isso, a única coisa que nós precisamos fazer é a limpeza interior. A única coisa que precisa ser feita é a limpeza. O Dr. Hugh Lane passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. O Dr. Hugh Lane, né, disse que o divino é o nosso estado zero e tentou explicar. Então, a forma... Oi, tudo bom, Carol? A forma como... eu entendo esse estado zero que o Dr. Hugh Lane fala, é quando nós voltamos ao primeiro amor. Tem uma música da Aline Barros que ela fala assim: eu quero voltar ao início de tudo, retornar ao primeiro amor. E isso muitas vezes me deixava confusa. Eu falava, como que a gente vai entrar nesse lugar, nesse primeiro amor? Como que a gente vai voltar para esse início de tudo? E esse início de tudo, o Dr. Hugh Lane chama de estado zero. E o que é o zero? É o início de tudo. Então a gente vê essa relação dentro da necessidade de voltar ao primeiro amor. E como a gente não sabia antes, eu não sabia antes como voltar ao primeiro amor, este livro, ele me deu o caminho para voltar a esse primeiro amor, que é fazer a limpeza das minhas memórias. Então, o Dr. Hugh Lane passou muito tempo explicando dentro desse seminário o que é o estado zero. O que é? Que o estado zero ele chama de divino. O estado zero é o Deus, e é Deus. E o que é voltar ao primeiro amor? Voltar ao início de tudo, é se voltar a Deus. Se voltar àquele momento onde nós fomos emanados, o momento da nossa criação, voltar ao início de tudo, retornar ao primeiro amor, retornar a Deus, né? De forma física, retornar ao nosso ponto zero, ao nosso ponto de primeiro amor, de forma consciente, retornar naquele local lá. E a gente faz isso através da limpeza de memórias. Nossa, gente, foi uma busca da minha vida, se eu te falar. Que eu nasci, eu já falei, né? Nasci num lar católico, sempre fui muito religiosa, sempre gostei muito de estar nas missas, de participar, sempre gostei muito, queria fazer a catequese. E quando a minha mãe ia para outras igrejas, eu gostava de ir, eu prestava atenção na pregação. E comecei a ir na igreja evangélica aos 14 anos. E eu queria voltar para esse início, e muitas vezes eu chorava, eu falava, meu Deus, me leva para o primeiro amor, me leva, porque é um lugar tão maravilhoso, né? Quando a gente sente, a gente tem essa nossa intuição, que esse início de tudo é tudo que a gente precisa para viver a nossa vida plenamente feliz, satisfeita, confiante. E eu não sabia voltar, eu achava que eu pedia, eu implorava para ser levada para esse primeiro amor. Então, a partir do momento que eu me abri e falei, Senhor, não importa o que esteja guardado aqui na minha mente, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E aí eu comecei a me desconectar de vários dogmas, paradigmas, conceitos, preconceitos que eu tinha da vida, e fui me abrindo para o conhecimento. Fui me abrindo para o conhecimento que por muitas vezes eu tive medo. Quando eu encontrei este livro, quando eu li este pedacinho aqui,
que fala que o Dr. Hughley explica que esse estado zero é o divino, que o estado zero é Deus em nós, é a nossa primeira emanação. Na hora veio a chave, veio assim aquela virada de chave, o download, né? Na hora veio aquele download assim, e eu falei assim, o estado zero é o primeiro amor. Então, se você tem raiz cristão como eu, e também queria saber como voltar a esse primeiro amor, voltar ao início de tudo, a prática do Ho'oponopono nos ajuda a voltar a esse primeiro amor, né? Então vamos ler de novo aqui. O Dr. Hughley passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. E é onde temos o limite zero. Não há memórias, não existe identidade, não existe um ego nesse estado zero. Nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado do limite zero, mas na maior parte do tempo, o que está se manifestando é o lixo, é o que chamamos de memória. Então, de tempos em tempos, a gente visita esse estado zero, esse lugar desprovido de ego, este lugar onde eu e o divino somos um, eu e Deus somos um, eu e o Pai somos um. Você e o Pai são um. Em tempos na nossa vida, a gente visita isso esporadicamente de forma inconsciente, né? Mas a maior parte do tempo, e daí lá nós chegamos lá e pegamos essa informação e trazemos para a vida e alguma coisa nova e maravilhosa acontece. Que às vezes as pessoas podem falar, era uma revelação divina, era uma profecia, era uma intuição, né? A gente encontra essa informação que transforma a nossa vida. Isso esporadicamente, né? A maior tempo, o que está se manifestando na nossa vida são as memórias, são os nossos programas. A gente não consegue ultrapassar eles e chegar lá no estado zero. Então, aqui tem a receitinha, né? Já aconteceu com você? De você no momento de oração, no momento de busca, de meditação, no momento de introspecção, no momento de procura, acessar um local, receber um download, ter uma ideia, fazer aquilo que transforma a sua vida, transforma o seu relacionamento, você acessou o estado zero. Você acessou o primeiro amor. Quando você tem aquela intuição, eu tenho que fazer isso, você acessou o primeiro amor. Agora, a maioria do tempo, o que a gente está acessando? As nossas memórias repetitivas. E ele diz assim, ó, quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, o Dr. Hughley examinava as fichas dos pacientes, disse ele. Eu sentia por dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Então, ele ia examinando as fichas dos pacientes e ele sentia, quando ele lia alguma coisa, que ele sentia algo ali. É uma memória compartilhada. Deixa eu trabalhar essa limpeza aqui. Era um programa que fazia com que o paciente agissem como agissem. Eles não tinham controle. Estavam presos a esse programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificar. E não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. É o processo do Dr. Hughley que não podia ser divulgado nesse momento, nesse livro aqui. Você precisa participar do seminário do Ho'oponopono para aprendê-lo. Mas há um método de purificação que o Dr. Hughley usou mais e ainda usa, e é o que eu usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigidas ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada. Então, existem esse método do Dr. Hughley, várias ferramentas de limpeza, né, que ele utilizava e que ele ensinava dentro do programa dele. Mas que ele falou assim, ó, o que ele mais utiliza e que a gente vai trabalhar nesse livro aqui é utilizar esse conjunto de palavras que é eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Que delícia, né? Quer que eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu repetia
qualquer maneira como eu te amo podia ser de algum modo nocivo? Então ele repetia muito eu te amo. Ele, eu não sei como é que repetir isso na minha mente, isso pode ser tão... como que isso pode estar limpando memórias, né? Mas ele falou assim, eu repetia, dormia, acordava sentindo aquela coisa gostosa. E ele perguntou, como que podia ser nocivo? Como que falar eu te amo pode ser mal, né? E aqui eu me conecto com o momento que eu pensei, que eu também comecei a estudar o Ho'oponopono, e muitas pessoas, né, evangélicas falam, não, isso daí não é de Deus, esse negócio. E daí eu também me fiz essa pergunta, eu falei assim, como que esse conjunto de palavras não vai ser de Deus? Qual que é o problema de recitar essas palavras 100 vezes, 200 vezes, 108 vezes, 3.000 vezes, 5.000 vezes no dia? Qual que é a intenção das forças do mal de me fazer ficar pensando em Deus e falando eu te amo, me perdoe? Né? Foi um questionamento que eu fiz. Então, como que isso pode não ser de Deus? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Qual seria a intenção do mal trazer um conjunto de palavras com um poder de conexão tão forte, né? Vamos nos perguntar sobre isso? Então, ele também se questionou isso. Que mal que pode acontecer, né? Que mal pode acontecer eu ficar o dia inteiro pensando na frase eu te amo? Em determinado momento, o Dr. Hughley voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Você que está me ouvindo, como que você sabe dizer se uma coisa que está acontecendo na sua vida é uma memória reprogramada, repetida, ou é uma inspiração? Eu não entendi a pergunta, disse a ele. Como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma, ou se ela foi transmitida pelo divino como um desafio destinado para ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante, enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando o evento é proveniente de sua mente ou do divino? Como você sabe como o evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Hughley. Não é uma coisa que a gente sabe. E entra no julgamento. Aqui ele trouxe algo bem pesado, né? Uma doença. A pessoa teve um câncer. Como que a pessoa sabe se aquele câncer for fruto das memórias programadas dela ou fruto do divino? Deus fala assim, Deus vai deixar essa pessoa ficar doente para que ela aprenda alguma coisa na vida dela, que vai ser importante. Então ninguém sabia, né? Nem o Joy e nem o Dr. Hughley. É por esse motivo que precisamos fazer a limpeza constantemente. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é uma inspiração. Fazemos a limpeza para chegar ao lugar do limite zero, que é o estado zero. Por isso que a gente tem que estar limpando. Por quê? Se aquilo não é uma inspiração para o nosso bem, é uma memória. Então vamos limpando. Se é uma inspiração, ela vai permanecer. Se é uma memória, ela vai ser reprogramada. O Dr. Hughley afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo. Se essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. E essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Então nós temos uma visão minúscula do mundo. Além dela ser incompleta, ela não está correta, né? Só acreditei nesse conceito, quando tive nas mãos o livro de Guy Claxton. Nele, Claxton escreve a respeito das experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. Antes da ação consciente, o nosso cérebro já mandou a informação, você vai fazer isso. Daí você pega e faz. Você vai virar para a esquerda, você vira. Você vai gritar, você grita. Você vai chorar, você chora. Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou as pessoas a um eletroencefalografo. O aparelho que faz o registro do eletroencefalograma, que mostrou que estava acontecendo no cérebro das pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois
penetrava na percepção consciente. Então, vamos pensar que iria acontecer alguma coisa que deixaria a pessoa estressada. Antes do estresse, da violência, da impulsividade acontecer no físico, acontecia primeiramente lá no inconsciente. Depois se manifestava no consciente, que fazia com que a pessoa tivesse determinada ação. Claxton escreveu que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes do movimento começar, mas que o surto de atividade do cérebro tinha um lugar mais ou menos 1/3 segundo antes. Então, olha só, eu mexo minha mão. Segundos antes, isso já aconteceu no meu cérebro. Só que alguns segundos antes, isso já aconteceu lá no inconsciente. Entende? Como existe um delay, vamos supor assim, um delay, como demora um pouquinho, segundos, né? Primeiro acontece lá no inconsciente. Olha, gente, como isso é importante a gente entender. Primeiro acontece lá no inconsciente, vem pro consciente, depois vem pra ação. Entende? Então, quando a gente fala sobre o poder do subconsciente, sobre colocar informações lá no consciente, sobre a gente acreditar lá no inconsciente, lá precisa acontecer. Para depois acontecer no consciente, no nosso mental, para depois a ação acontecer. Deixa eu ver onde que eu estava. Segundo William Iverne, no livro dele aqui, experiências como essa sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando a intensidade, que eu estava explicando. E quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-la. A gente só controla quando chega aqui fora. Aqui fora que a gente consegue controlar ou remediar o impulso de coisas que a gente fez. E o próprio Benjamin Libet, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte em outro livro dele, Mid-Time. O surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Então, lá no inconsciente, a gente não controla, a gente controla aqui fora, quando chega aqui fora. Por isso, às vezes acontece tantas coisas que a gente fala, eu perdi o controle, porque lá já está descontrolado. Então, a gente entra aqui, trabalha, joga essas informações para o inconsciente para poder, quando chegar aqui no consciente, na ação, a gente ter esse controle também. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter sido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e depois sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada, algo como: este livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Primeiro o inconsciente dá o comando, daí o consciente pensa: que legal, olha esse livro aqui. Daí a ação de execução, daí pega, né, coloca a mão e fala: eu vou pegar esse livro para mim. Tudo na vida é assim, primeiro tá lá no inconsciente. Quando você vê, é uma coisa tão boa, eu tô correndo por quê? Vamos supor, descanso, né? Ontem conversando com uma amiga minha, que ela tá trabalhando muito e a vida deu uma paradinha nela, ela quebrou o pé e ela tava internada. E ela falou pra mim assim: eu tava mesmo precisando parar, mas eu não tava conseguindo. E daí a vida vem e para, né? E para. Isso já tava, o comando tava lá no inconsciente dando o comando para ela: para, você tá trabalhando demais, descansa. E ela não descansava, ela não tava se permitindo, né, descansar. E aconteceu algo que fez com que ela parasse e descansasse. Então, por que será que são coisas boas para nós e a gente foge de uma coisa boa? É uma coisa tão maravilhosa. E às vezes a gente fala: eu não sei porquê, mas eu não consigo, né? Memórias. Este livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, mas algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira. Mas você não poderia controlar a origem do sinal, propriamente dito, que estava encorajando a agir. No final, a escolha
consciente também, a gente pode tomar uma outra escolha. Mas o impulso, ele está vindo lá do inconsciente, é isso que ele quer dizer. Sei que é difícil acreditar nisso. De acordo com Claxton, nenhuma intenção jamais se origina na consciência. Nenhum plano jamais é preparado ali. Isso aqui é neurociência, tá, gente? Que a gente está estudando aqui, ó. Nada é feito aqui no consciente, tudo é no inconsciente. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, a intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Actor Factor, o fator de atração, e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Então ele escreveu um livro, O Poder da Intenção, que você intenciona, eu quero esta caneta, começa a intencionar esta caneta. E daí foi um choque para ele, porque não era assim, era lá no inconsciente, né? Era um passinho para trás, no caso. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando eu defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava na atividade do meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem faz com que o meu cérebro enviasse a intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Hugh. Quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confusa a respeito das intenções. Perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso, impondo a minha intenção em perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Hugh e fiz a pergunta. Ele respondeu dizendo: nada existe no zero, ou aqua. Nenhum problema. Nada existe no primeiro amor, no estado original. Nenhum problema. Nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas. E essas memórias substituem o zero. Você, né? O primeiro amor. O retorno ao zero, você requer que a divindade, Deus, apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na sua mente consciente, sendo que a primeira, nova, em folha, a última, velha. Então, existem duas leis que determinam as experiências que nós vamos ter. Ou nós estamos... agora me veio uma frase, né? Que não existe meio termo, né? Ou você tá... Eu falava na igreja, não existe meio termo, né? Ou você tá com Deus ou você tá com o diabo, né? E aqui, ou você tá, né, com as memórias na inspiração, ou você tá agindo com a memória armazenada da mente consciente, né? Ou a gente está agindo dentro da nossa programação, ou a gente está agindo na memória da inspiração de Deus. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino de Deus, o estado zero, e tudo mais vos será acrescentado através da inspiração. Amei também. Ai, meu Deus, vamos marcar isso aqui. Vou marcar aqui, que essa parte eu não tinha marcado. Marca aí no teu livro também. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde, né? Foi a resposta do Dr. Hugh para o Joy Vitale, que tinha escrito para ele. Até onde pude depreender, o Dr. Hugh estava olhando além das intenções e dirigindo-a à origem, ao estado zero, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la. Eu te amo. Nossa, sou grata. Amar aquilo que a gente não gosta, gente. Isso é amor incondicional. Amar coisas em nós que
que nos conectam a sentimentos ruins primeiro, né? Então, aqui, a preocupação com o peso são as memórias. Então, o que a gente faz? Essas memórias a gente ama porque nós precisamos passar por ela, emanar amor para chegar no limite zero, no estado zero. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa que a gente pode fazer é amá-la, perdoá-la, até mesmo agradecer por ela, que é as frases: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ao purificar, esse conjunto de frases faz essa purificação, você está garantindo que Deus, o divino, terá a chance de produzir uma inspiração. A partir do momento que eu enxergo essa memória, algo que me incomoda, e purifico ela através do conjunto de palavras, eu dou acesso a Deus para ter a chance de produzir uma inspiração, para mim, que eu não viva mais através dessa memória e viva através da inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente. A não ser que eu o purifique, ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Aqui o Joe Vitale tinha problema com a obesidade. Durante anos isso perseguiu ele. E você? Qual que é o problema que durante anos está te perseguindo? A falta de amor próprio, se sentir traída, se sentir rejeitada, se sentir desamparada, se sentir insegura, né? Sentir escassez, sentir que não está sendo vista, que não está sendo notada, né? Então, isso tudo é formado no inconsciente. E o que nós precisamos fazer? Purificar. Porque se a gente não purificar isso, vai permanecer continuando trazendo para nós sofrimentos, replicando esses sentimentos na nossa vida. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha durante a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida, podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela. Mas isso, obviamente, exige empenho e energias enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito. Mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Então, né, ele diz assim que para ele não comer em excesso, ele tinha que desenvolver um novo hábito e aquilo pode se tornar um inferno. Você, né, trabalhar, faz o maior esforço para desenvolver esse novo hábito. Só que, em vez disso, quando fazemos uma limpeza de memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não se manifestará, somente a paz permanecerá. Então, enquanto ele sentia aquele desejo de comer em excesso, ele praticava o Ho'oponopono. Em resumo, a intenção era um mero farrapo, quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. A intenção traz resultados? Traz. Agora, a inspiração faz o quê? Traz transformação. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava. Eu ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então, decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne. Sabe quem que é Rhonda Byrne? A pessoa que escreveu o livro O Poder da Gratidão, se eu não me engano. E ela foi a que juntou todo mundo para fazer o filme O Segredo, né? Ela escreveu o livro O Segredo e juntou todas aquelas pessoas que foram entrevistadas no filme O Segredo. Então, ele jantou com ela. Criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou uma epidemia de marketing. Ela me disse certa vez que a ideia do teaser do filme surgiu de repente, em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção
do mais poderoso teaser de filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final, propriamente dito, teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções. Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções? Foi o que eu perguntei a ela enquanto jantávamos. Deixa eu só colocar meu celular para carregar um pouquinho. Só um segundinho, gente. Peraí. Voltando. Só levantar aqui um pouquinho para mim pôr meu carregador, senão vai começar a travar. Isso. Rhonda permaneceu... Rhonda permaneceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, contemplando a minha pergunta, buscando a resposta dentro de si. Finalmente falou. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvidas, mas eu fiz o trabalho. Eu o criei, assim eu diria que eu fiz acontecer. A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que teria sido tudo um desabrochar divino. De fato, havia um trabalho a ser feito e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. Então, chegou a inspiração para ela, ela foi lá e fez. Interessante é que depois de o filme já ter sido lançado, havia vários meses e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, Rhonda enviou um e-mail para todos que os estrelaram o filme, dizendo que este agora tinha uma vida própria, que o filme tinha uma vida própria. Bom dia, minha amiga, tudo bom? Em vez de declarar intenções. Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Então, ele perguntou assim se ela achava que foi uma intenção ou uma inspiração. No final, ela falou, foi uma inspiração, mas eu peguei essa inspiração e fiz acontecer. Depois que ela fez o filme, O Segredo, ela não ficava fazendo afirmações. O filme fez muito sucesso e ela não ficou naquele negócio de ficar fazendo afirmações positivas. Ela fez o quê? Ela estava atendendo chamados. Ela continuou em movimento, agarrando as oportunidades que começaram a vir. Um livro estava surgindo, Larry King estava fazendo especial em 2 partes baseado nas ideias do filme, uma versão em áudio estava sendo lançada, continuações estavam a caminho, então teve muita agitação aqui. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limites, não precisamos de intenções, simplesmente recebemos e agimos e os milagres acontecem. Então, quando age lá no estado zero, no limite zero, no primeiro amor, as coisas, a gente sente aquele desejo, aquela intenção, simplesmente a gente vai lá e faz, naquela certeza, naquela convicção. E simplesmente continuamos, recebemos e agimos, e os milagres vão acontecendo. Então aqui o segredo dos milagres, né? Agir através da inspiração, agir através do estado zero. No entanto, é possível interromper a inspiração. Rhonda poderia ter dito não a um incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa acontece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. Olha só, mesmo que essa ideia venha da inspiração, do divino, ou venha das nossas memórias, a gente tem o livre-arbítrio para escolher se eu vou querer agir pelo divino ou se eu vou agir pelas minhas memórias. E assim a gente está consciente desse impulso. De acordo com Jeffrey, no seu convincente livro, A Nossa Vontade Consciente, o poder de escolhas
é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar o impulso se quiser fazê-lo. Então, independente se o impulso vem da memória de dor ou de uma inspiração divina, quando chega aqui no consciente, a gente tem o livre-arbítrio para escolher se a gente vai fazer, independente se é uma memória ou se é do divino, né? Então eu preciso do autoconhecimento para me saber o que eu realmente quero, para quando vir essa inspiração, eu não bloquear a ação divina na minha vida. Olha só como que isso é profundo. Porque às vezes eu estou recebendo inspiração divina e a maioria das vezes é essas memórias programadas que estão em nós. E eu preciso, né, conhecer esse impulso que vem do zero, do primeiro amor, desse estado de conexão, que é o limite zero, para que eu não venha travar esse impulso divino na minha vida. Isso é o livre-arbítrio, ou é a livre vontade, ou como Schwartz o descreve, livre não vontade. Ele escreve que em anos posteriores abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela, que os pensamentos que irrompem o cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. Vamos ver se a gente entende o que ele quis dizer aqui com relação ao livre-arbítrio. Aqui, ó. Ele escreve que, em anos posteriores, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que interrompem o cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. Então, o livre-arbítrio é algo que atua ou guardando ou cancelando, né? Ou gerando movimento ou gerando paralisação. E isso começa quando vem os nossos pensamentos, né? E ele não se esquivou, a pessoa que escreveu, das implicações morais disso. Então, às vezes, o livre-arbítrio faz com que a gente pense no conjunto de moralidades, né? De coisas que nós julgamos morais dentro da cultura que nós vivenciamos, dentro dos padrões que nós trazemos, e a gente julga, né? Nossa, mas mesmo sendo algo que o divino, o zero dentro de mim, o primeiro amor me incentiva a fazer, mas qual que são os impactos disso na sociedade, se eu fizer? Qual que são os impactos disso, que vai ser algo inspirador, divino, dentro da minha família, dentro do relacionamento com os meus filhos, com meu marido, no meu trabalho, né? Então, quando chega aqui, apesar, né, de tudo, fazer essa análise faz parte do livre-arbítrio. Eu escolho, não, vou viver apenas sobre a inspiração divina, né? Porque Deus não tem o julgamento. Então, o que ele traz de inspiração do ponto zero, tá tudo certo. Mas aqui chega o nosso ego. Lá no zero, lembra que eu falei, é desprovido do ego. Agora chega aqui no ego, né? E se o meu ego tá saudável e tá sendo guiado pelo divino, provavelmente tudo em mim vai ser guiado pelo divino, quando eu tenho esse acesso. Agora, se o meu ego tá doente e essa inspiração chegar, eu vou ter talvez dificuldade de seguir essa inspiração. William James, o lendário psicólogo que sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente fazermos, novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O Dr. Hugh Lane estava me ensinando era que, por meio da limpeza constante dos nossos pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou o hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores da dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração.
Ele era proveniente de um programa não divino. Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando. O que entendi que o Dr. Hughley estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que esse se dissolvesse e tudo o que restasse era a divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que estava reservado a seguir. Então aqui a gente vê mais um passo aqui na busca do Joey Vitale, entender o Ho'oponopono, entender essa questão de programas, de estado zero, de limite zero. E ele entendeu aqui a ação do inconsciente, do consciente nas nossas ações e nossas intenções. Ele estava tentando entender isso. Então ele decidiu, ele falou assim, vou tomar uma decisão. Eu não vou eliminar nada por ser novo. Eu vou dizer sim para tudo, né? E vou sentir essa experiência. Então, aqui eu trago esse convite para você. Não elimine, né, nada da sua vida porque é novo. Sinta, faça o Ho'oponopono. Acesse esse estado zero. Pratique a limpeza das memórias. Não se feche para o mundo. Se abra para o mundo. Se abra para a felicidade. Se abra para escolher coisas diferentes nesse dia. Tá bom? Um beijo. Nós nos vemos daqui a pouco mais. Com a leitura do próximo, né? Do 5º capítulo. Eu aviso vocês no momento que eu for ler o 5º capítulo e compartilho o link também. Um beijo. Excelente semana.